Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, muita paz, Jesus nos abençoe. Quando nós ingressamos numa doutrina ou numa filosofia que nos propõe a transformação espiritual, que nos propõe uma visão espiritualista da vida, normalmente nós buscamos aqueles modelos que nos ajudam nessa transformação. A cristandade, o modelo é Jesus. Para nós, aquele espírito mais elevado que colocou os pés na terra. Outros irmãos buscam Krishna e tantos outros, Buda e tantos outros avatares que exemplificam a espiritualidade, o amor e a transformação. E aí nós começamos um processo de busca da transformação espiritual, da plenificação, a busca da perfeição que nos cabe atingir. E nesse momento nós começamos às vezes a entrar em conflito. E nós lembramos de uma frase muito importante de Alan Watts, que ele diz o seguinte: acordar para quem você é requer desapego de quem você imagina ser. Porque na realidade nós vivemos num conflito de três em nós próprios. Aquele que nós pensamos que somos, o que as pessoas pensam que nós somos e o que nós realmente somos. E nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que nós somos os nossos próprios herdeiros, herdeiros do nosso passado. Sabemos que quando retornamos para a Terra, trazemos conteúdos de vidas passadas que influenciam muito nessa vida. E topamos na decisão de transformar. É o desejo do hoje, do agora, do consciente. Mas nós trazemos sombras do passado que precisam emergir para serem transformadas e iluminadas. Por isso, Paulo, em sua carta aos Romanos, ele enfatiza: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É justamente essa luta interior. E aí surge em nós duas posições interessantes. O ideal que nós queremos atingir e o real que nós somos. E nesse momento de choque, muitas vezes, nós passamos a não aceitar as nossas mazelas. Porque no afã de atingir o ideal, nos dói ter que observar o nosso real, aquilo que precisa ser transformado. E inconscientemente nós jogamos para debaixo do tapete aquele real que nós somos e começamos a tentar viver um ideal que para nós, naquele momento, ainda não é possível, porque necessitamos subir degraus lentamente. E aí, nós começamos a forjar em nós que nós já somos o ideal que desejamos ser, esquecendo o que nós realmente somos. E aí começamos a nos cobrar. De que forma? Eu não posso falhar. Eu não posso errar. Mergulhamos no perfeccionismo e na auto-reprovação. Nesse momento, nós colocamos em nossas costas um peso impossível de carregar. E sofremos por causa disso. Porque passamos a ser o carrasco de nós mesmos. E começamos a cobrar de nós uma perfeição que ainda não temos. E isso trará e traz consequências dolorosas. Por exemplo, um desconforto íntimo, uma inquietude, porque queremos assumir uma postura de um ser já plenificado,
quando na realidade estamos ainda nos transformando. Baixa tolerância à frustração. Toda queda para nós é um sofrimento terrível. E muitas vezes nós falamos assim. Vê se vocês não falam assim. De vez em quando eu falo. Quando há uma queda, eu falo: meu Deus do céu, não era mais para eu estar caindo desse jeito. Com o conhecimento que eu tenho, não me cabe mais cair dessa forma. E aí sofremos. Porque temos o conhecimento do ideal, mas o ideal é ainda um alvo a ser atingido. E nós o desejamos agora. Não é? Temos uma sensibilidade à perda do controle. Muitas vezes nós perdemos o controle porque queríamos ter tal postura e percebemos que não conseguimos. O medo nos invade. O medo de cair, o medo de errar, o medo de não responder às expectativas que as pessoas têm em relação a nós. Porque sem querer, muitas vezes, tentando jogar o que nós somos, o nosso real, para debaixo do tapete, e tentando viver um ideal que não atingimos ainda, sem perceber, nós criamos uma imagem. E as pessoas começam a nos observar assim e começam a nos cobrar essa postura, que somada com a nossa autocobrança se torna insuportável. E aí vem a ansiedade e a descrença da capacidade de mudar. E nesse momento nós nos tornamos os nossos carrascos. Não nos perdoamos. Caímos em tristeza, em depressão muito grande quando caímos, porque não aceitamos a nossa própria queda. E se nós não conseguimos nos perdoar, também não conseguimos perdoar os outros. Hermance Dufour, ela diz uma coisa muito importante. Por não sermos ainda o que desejamos, aplicamos a crueldade a nós mesmos. Gente, o ideal da perfeição é um ponto a atingir. Nós estamos num mundo de provas e expiações, tentando construir um mundo de regeneração, para depois esse mundo de regeneração se transformar num mundo feliz e só depois se transformar num mundo celeste. Não somos anjos ainda. É a nossa destinação, do átomo ao anjo, que um dia foi átomo. Mas no momento ainda não somos anjos. Joana de Ângeles, ela diz: toda vez que a culpa não emerge de maneira consciente, ou seja, que nós não trazemos para a consciência para analisar, são liberados conflitos. Conflitos. E esses conflitos nos trazem inquietações e sofrimentos. Conflitos mascarados, que nós não sabemos. Meu Deus, por que eu estou sentindo isso? Né? Poxa, depois que eu fiz aquilo com fulano, está uma agonia dentro de mim, uma tristeza dentro de mim, um desespero, uma falta de paz. E muitas vezes, tudo isso que nós sentimos, nós nem sabemos a causa. Mas é uma culpa que está lá guardada dentro de nós, que nós temos que fazer emergir para trabalharmos com ela. Nós somos únicos, meus queridos. Somos criaturas únicas. Não existe outro igual a Cláudio. Deus não repete. Deus não trabalha dessa forma, construindo seres iguaizinhos. Nós somos semelhantes. Todos criados simples e ignorantes, mas na trajetória, com a utilização do livre-arbítrio, cada um traz os seus conteúdos, as suas experiências. Então, não devemos nos comparar aos outros, nem tampouco comparar uma pessoa a outra pessoa.
Cada qual está no seu degrau, cada qual traz os seus conteúdos, as suas experiências, e cada qual atingirá do seu jeito a sublimação, a plenificação, a felicidade. Por isso, a necessidade do auto-perdão. Porque o auto-perdão nos dá força para recomeçar a jornada, para recomeçar de onde caiu. Cair 1000 vezes, levanta 1000 vezes. Continua a jornada. Esse é o processo. Então precisamos buscar esse auto-perdão. Está certo, meus queridos? Existem alguns passos nessa busca do auto-perdão. Evidentemente, isso não é uma receita de bolo, porque o caminho para chegar à felicidade é o número de espíritos que existem no universo. Cada um vai traçar o seu caminho, buscando as suas conquistas. Mas é importante a aceitação da sombra. Todos nós temos dentro de nós as nossas sombras, que precisam ser trabalhadas. Não na busca da luta contra a sombra, mas acender a luz. Quando acendemos a luz, a sombra é melhor observada e se dissipa ou é absorvida de forma positiva. Não devemos lutar contra nós. A luta não é contra nós. A luta é a favor de nós. Amar o nosso lado doente. Olha que coisa interessante. Eu vou amar o meu lado doente para trabalhar na cura. Eu vou observar as minhas sombras com misericórdia e com compaixão, porque fazem parte de mim. E isso não é ser conivente. Não é dizer eu sou assim mesmo, vou continuar assim e pronto. Não. Isso é o amar a si mesmo. Como eu posso amar o meu semelhante? Amar a Deus se eu me detesto? Se eu me transformo no meu carrasco, no meu juiz? Evidentemente que eu não vou partir para o desculpismo piegas. Porque eu sou imperfeito, faço uma besteira. Como eu sou imperfeito, vou fazer de novo. Não, não é isso. Não é isso. Não é ser conivente com o erro, é amar a si mesmo. O auto-perdão não quer dizer acomodação. Eu sou imperfeito, Deus perdoa. Deus não perdoa. Porque para perdoar, você tem que se sentir ferido, se sentir agredido. Deus está acima disso. Deus criou leis que nos conduzem à felicidade. Ele sabe do nosso grau de imperfeição e sabe da nossa destinação. Então, quando nós fazemos uma bobagem, ele não se aborrece. Ele não se sente magoado, porque ele é Deus. É a perfeição das perfeições. Então ele não precisa perdoar. E nós também chegaremos um dia a esse momento, quando o outro não mais conseguir nos atingir. Quando nós observarmos o outro que nos fere como doente, não haverá necessidade de perdoar, porque não nos sentiremos feridos. Joana diz: todos podem errar. Joana de Ângeles nos fala: todos podem errar, tendo o dever de perdoar-se. Olha, Joana coloca o auto-perdão como um dever. Temos o dever de nos perdoarmos e não permanecer no equívoco. Isso é importante. Caiu? Levanta-te, segue. Não fica no chão caído. Não continua na mesma situação. Levanta e prossegue. Porque nós somos humanos.
Somos sim espíritos vivendo uma experiência carnal, mas somos espíritos ainda em um mundo de provas e expiação. Muitas expiações, não é verdade? Como é que a gente vai exercitar esse alto perdão, que é filho do alto amor? É avaliar as nossas quedas de uma forma racional. Não jogar para debaixo do tapete, não se auto-recriminar, não se transformar o carrasco de si, mas observar de forma racional o nosso equívoco. Buscar reparar, quando possível. Quando não é possível reparar, da mesma forma, com aquela mesma pessoa, compensar. Buscar compensar. Porque às vezes nós cometemos alguma gafe, às vezes nós ferimos determinada pessoa e pelas circunstâncias da vida não encontramos mais essa pessoa nessa atual existência. Mas nós podemos compensar a queda com um ato de bondade, com um ato de amor. Não podemos esquecer a importância do amor. E aí vocês poderiam perguntar, mas Cláudio Emanuel Abdala, e se o erro for muito grave? Olha o que nos diz Joana de Ângeles. Seja qual for a gravidade do ato infeliz, é possível repará-lo quando se está disposto a fazê-lo. Jesus vem e nos diz: o amor cobre a multidão de pecados. A determinada pessoa ele disse: os seus pecados, e eu sei que são muitos, estão perdoados pela força do seu amor. Vá e não tornes a pecar. Então nós não somos criaturas destinadas à escravização pelo erro, pela queda, pelo crime. Nenhum crime é irremediável. A reencarnação é uma lei utilizada por uma outra lei, que é a lei de justiça, guiada e de mãos dadas com um sentimento de misericórdia que nos possibilita a recuperação, nos possibilita a reabilitação, sem inferno eterno, sem sofrimento para sempre. Não, não. Deus é amor e nos dá a possibilidade de nos transformarmos. Ainda há pouco falávamos sobre Judas de Criote, que traiu o Cristo. Um erro gravíssimo, uma queda profunda, mas ele se reabilitou e hoje está na equipe do Mestre trabalhando. Todos nós temos essa possibilidade. E um detalhe, o auto-perdão facilita o perdão ao outro. Não é verdade? Porque, repare, se quando eu caio, eu me perdoo, eu percebo que eu sou frágil, por isso eu caí. E quando eu vejo alguém caindo, eu vou perceber que esse alguém é tão frágil como eu. Isso me impele a perdoá-lo. Quando alguém me perdoa, eu sinto um bem-estar no meu coração. Mesmo comprometido com a correção do que eu fiz. A mesma coisa quando alguém me magoa, eu vou perdoá-lo, porque eu sei do benefício de receber o perdão. E quem perdoa é o primeiro a libertar-se. Então, o auto-perdão possibilita o perdão ao outro. Nós lembramos que Paulo de Tarso, lembra que ele disse aquela frase? O bem que eu quero fazer, eu não faço.
mas faço o mal que eu não quero fazer. Olha que coisa interessante. Eu quero fazer o bem e muitas vezes não consigo. E não quero fazer o mal e muitas vezes faço. Isso é uma frase dolorosa, que é uma frase de conflito. Mas o próprio Paulo de Tarso depois vem aos Coríntios e diz: não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Ou seja, eu ainda não atingi aquilo que eu desejo, mas não sou mais quem eu fui. Eu ainda não sou digno de ser chamado de apóstolo, ainda, mas serei. Porque pela graça de Deus eu já sou o que sou. Já cheguei aonde cheguei. Já não estou mais aonde me encontrava. Estou mudando a cada dia. E é essa a proposta, meus irmãos. Não existe castigo eterno. Não existe erro irremediável. Não existe, de hipótese alguma, inferno para sempre. Não, não. Necessitamos nos perdoar. O auto-perdão nos fortalece a jornada, nos facilita a compreensão para perdoar o outro. Por isso, se perdoe. Tente corrigir o que fez de errado. Tente compensar o que fez de errado. Tente não cair de novo naquele mesmo erro, mas se cair, levante novamente. Chegará um momento que não será queda, será só um escorregão. Chegará um momento que será só um tombinho. Até chegar um momento que você não vai mais cair naquilo, porque você conquistou dentro de você essa força. O processo de evolução é assim. O ideal, atingiremos. O real, há necessidade de olhar para mim. Há necessidade de me perceber quem eu sou, como eu estou, para que eu possa, analisando, observar onde eu quero chegar e traçar estratégias para chegar lá. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. Isso é uma fatalidade. Ser feliz é uma fatalidade. Chegar a espírito puro é uma fatalidade. O tempo que vai demorar a atingirmos vai depender da nossa tarefa, do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa força de vontade, do nosso livre-arbítrio, ou seja, em nossas mãos se encontra o nosso destino, o nosso futuro. Mas todos nós um dia seremos anjos, do átomo ao anjo que um dia foi átomo. Perdão sempre, misericórdia sempre, amor para sempre. Jesus nos abençoe.